Quanto tempo leva para resolver um caso de auxílio-acidente? Eu vou te mostrar aqui todos os passos, toda a jornada, todo o caminho que um caso de auxílio-acidente percorre, o caminho que ele passa, e vou te falar quanto tempo ele demora mais ou menos em cada etapa. De acordo com a minha experiência nesses últimos 10 anos resolvendo casos de auxílio-acidente. Tudo começa na preparação do caso. Por exemplo, aqui no escritório a gente recebe muitos contatos pelo nosso WhatsApp. Então a minha equipe faz uma análise inicial do caso e encaminha para a reunião estratégica com o advogado especializado. Essa reunião estratégica aqui, ela é feita por videochamada, porque nós atendemos pessoas de todos os cantos do Brasil, ou então presencial, quando o cliente é da nossa região. E por que eu estou explicando isso? Para explicar o tempo que demora para resolver um caso de auxílio-acidente. Porque quando um cliente chega, por exemplo, aqui no meu escritório, ou vai direto para a reunião com todas as provas, em um prazo de 3 a 4 semanas, ele já tem o caso dele iniciado. Mas quando o cliente chega ali no WhatsApp, às vezes faz a reunião estratégica, mas demora 2, 3, 4 meses para conseguir uma prova importante, como é o caso do laudo médico, para iniciar o caso, veja que o caso nem começou ainda e já se passaram 4 meses de tratativas ali com o advogado, por exemplo. Então você que quer saber quanto tempo demora, precisa já ficar sabendo disso. Pode ser que seu caso demore e é para começar, tá me entendendo? Às vezes fica faltando um documento e você enrola para enviar. Então, por favor, não enrole nessa parte. Se você está com dificuldade de conseguir um laudo médico, converse com o seu advogado. Muitos advogados, principalmente aqueles mais especialistas, têm um médico conhecido, um médico parceiro ali para indicar, para agilizar esta prova. Então fique atento nisso. Vamos considerar que você já mandou toda a documentação e o advogado iniciou o caso. Bom, aqui eu tenho que explicar um detalhe para vocês. O advogado pode iniciar o processo direto na justiça quando a pessoa, o trabalhador, quando você aí já recebeu o auxílio-doença no passado. Então, antigamente você sofreu um acidente ou doença ocupacional e recebeu o auxílio-doença. Quando isso acontece, o advogado pode ir direto para a justiça. Mas se você nunca recebeu auxílio-doença ou a redução da sua capacidade para o trabalho só aconteceu no momento depois do acidente, o advogado precisa fazer o pedido direto no INSS primeiro, porque senão ele vai entrar na justiça e o processo pode dar errado. Como que eu faço então aqui? Eu entro com os dois ao mesmo tempo. Mesmo nos casos em que o meu cliente já recebeu o auxílio-doença, em tese poderia entrar direto na justiça, eu ainda entro com o pedido administrativo. Só se ele fez o pedido administrativo sozinho e deu negado, que aí eu vou direto para a justiça. Mas caso contrário, eu sempre faço os dois. E já vou explicar rapidinho aqui para você por que eu faço isso. Porque pode ser que algum juiz aí que vai analisar esse processo entenda que seja obrigatório passar pelo INSS antes de ir para a justiça com pedido específico de auxílio-acidente. Gustavo, mas eu já vi até em outros vídeos você falando que tem como ir direto para a justiça. Você acabou de falar que tem como. Sim, pessoal, tem como. E existe decisão lá de Brasília, do STJ, confirmando isso. Tá? Agora, o juiz ele pode errar e pode fazer uma exigência, exigir uma coisa que não é certo. Qual que é a arma do advogado? Fazer um recurso. Para onde? Para a segunda instância. E se a segunda instância também errar, como é o caso do Mato Grosso do Sul? Recentemente eu vi uma decisão desse tipo. O que o advogado faz? Ele tem que ir para o STJ lá em Brasília. Ah, legal. E lá no STJ lá em Brasília vai resolver? Provavelmente. Tá, beleza. Então, eu não preciso passar pelo INSS, Gustavo. Eu não preciso. Olha, é minha estratégia. Por que eu faço isso? Primeiro, se eu entrar com pedido administrativo no INSS e o processo judicial ao mesmo tempo, o meu cliente não vai ficar esperando. Concorda? Não vai perder tempo, certo? Então, para que faz? Se você já vai entrar com o processo judicial, para que faz o requerimento administrativo? Porque até chegar a sentença desse processo aqui, vai demorar 1 ano. Eu já vou mostrar quanto tempo leva até a sentença. 1 ano, às vezes 2 anos. Nesse 1 ano, 2 anos, esse processo administrativo aqui, esse requerimento dentro, já teve resultado. Ou, na pior das hipóteses, demorou mais de 90 dias, o que já preenche esse requisito que talvez esse juiz vai solicitar. Então, eu faço isso para lá na frente, se der ruim cair na mão do juiz que pensa desse jeito, eu já tenho um plano B aqui para eu não precisar
ir até Brasília. Só quem já foi até Brasília com o processo sabe o tanto que é chato de mexer e o tanto que é demorado. Então, às vezes, com todo respeito aos advogados iniciantes, tá, pessoal? Com todo respeito. Às vezes o advogado iniciante, ele não tem essa visão de longo prazo. Se você é advogado iniciante e está me assistindo aqui, então já pega esse conselho aí. Quando você entra com o processo, você tem que pensar em ganhar o processo, mas você também tem que pensar em prevenir problemas futuros. Então, se eu posso fazer um requerimento administrativo que é simples, não custa nada, o máximo que vai acontecer é meu cliente ter que ir numa perícia lá na INSS, depois ter que ir numa perícia na Justiça, e evita eu ter que chegar com recurso lá em Brasília, que vai levar um tempão, meu cliente vai ficar mais angustiado porque vai demorar mais. Calma, eu sei que você entrou aqui nesse vídeo para ver sobre andamento de processo, saber o tempo que demora, mas eu tenho que te explicar essas estratégias, porque senão você vai falar, o Gustavo falou que demora tanto tempo lá, mas o meu tá demorando mais. Por quê? Por conta dessas estratégias aqui, tá? E eu sei que tem muito advogado que me assiste aqui, tá? E eu gosto de detalhar tudo aqui para ficar bem explicadinho. Vamos voltar aqui para a jornada. Olha só. Então, o requerimento da INSS, o que a gente espera? Espera a decisão da INSS. Costuma demorar de 1 a 12 meses. Mas quando a gente entra aqui com o processo, entra com os dois ao mesmo tempo. Pedido enviado para a INSS e o processo é enviado para a Justiça. Lá na INSS, para quem faz o pedido direto na INSS sozinho, sem advogado, por exemplo, vai ser enviado o pedido, certo? Faz pelo 135. Depois espera agendar a perícia, certo? Antes de agendar a perícia, vai abrir exigência para enviar a documentação. Vai enviar essa documentação. Enviou a documentação, ele vai agendar a perícia, se o INSS entender que você pode ter direito. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa parte aqui, porque eu teria que gravar um vídeo só para detalhar a decisão administrativa. Eu quero explicar mais num todo de quanto tempo demora, tá? Mas se você quer uma explicação completa, como é que funciona o pedido administrativo dentro do INSS, deixa nos comentários aqui, que aí eu posso gravar um vídeo específico. Eu sei que espera a decisão aqui, e se foi concedido, corre pro abraço. Até outro motivo pelo qual eu faço requerimento administrativo. De 10, você tira um que dá certo na esfera administrativa. E isso aqui, às vezes, dá certo em 6 meses, 8 meses. Isso é muito bom, o cliente fica muito feliz. Não, Gustavo, o pedido foi negado. Tá aqui preparar recurso, mas na verdade enviar para a Justiça. Tá? Se foi concedido, vai aguardar a implantação. Agora sim, vamos começar a etapa 2, onde começa, de fato, o processo judicial. Esse processo judicial, lembrando, ele pode começar junto com o pedido administrativo do INSS. Os dois correm ao mesmo tempo, um lá no INSS, outro aqui na Justiça. Quando você entra com o processo na Justiça, o seu advogado, ele vai montar uma petição inicial, que são os pedidos. Nesses pedidos, o advogado precisa contar tudo o que aconteceu, que a gente chama de fatos, e precisa apontar para o juiz o direito. Então, por exemplo, quando é caso de auxílio-acidente, a gente tem que mostrar todos os entendimentos positivos para o nosso cliente que a Justiça já teve, além, é claro, da lei que fundamenta o direito do auxílio-acidente. Então, a gente manda esse processo para o juiz e espera uma análise inicial do juiz. Essa análise inicial, ela costuma demorar de 1 mês a 3 meses. Nessa análise inicial, pode ser que o juiz peça algum documento que ele entenda que está faltando. Tem juiz que pede Sempre manda para o advogado juntar uma lista de documentos. Mesmo que o advogado já tenha juntado esses documentos, ele pede de novo. É como se ele pedisse sem olhar. É uma chatice. Mas é nessa hora aqui também que pode ser que o juiz peça aquele requerimento administrativo específico de auxílio-acidente, que a gente chama na Justiça de interesse de agir. E aqui pode começar o problema. Se o advogado já fez o requerimento lá porque ele está prevenindo, como é o caso aqui que eu faço, ele vai apresentar isso no processo e vai falar assim, juiz, já fiz o requerimento, inclusive tem lá 2 meses, 3 meses e nada de resposta. E pode ser que aqui ele já destrava o processo logo de cara. Mas se o juiz não pedir, o processo vai esperar agendar a perícia. Essa análise inicial, o juiz vai ver que é um caso de auxílio-acidente e vai falar, é um caso de auxílio-acidente, agenda essa perícia aí. E aí vai ver quem vai ser o perito, vai decidir. Tem algumas regiões que não tem perito, demora a fazer a perícia. Certo que normalmente você vai esperar de 2 a 6 meses para fazer uma perícia de auxílio-acidente. Eu coloquei aqui a audiência porque normalmente casos de auxílio-acidente não têm audiência. Mas se for um benefício rural, se for um benefício que às vezes você precisa, provar algum fato, alguma coisa por meio de audiência, ou melhor, por meio de testemunha, Às vezes você tem que provar o tipo do acidente ou a data do acidente por testemunha, aí a gente pede audiência, mas é bem raro ter audiência, tá? E aí depois você vai esperar o perito entregar o laudo, normalmente demora 30 dias,
perito entregou o laudo, vai abrir prazo para que os advogados, tanto do INSS como o seu advogado, fazer a análise e manifestação do laudo. Então, nessa parte aqui, demora de 1 a 2 meses. Normalmente, os advogados, eles enviam cópia do laudo para o cliente. Eu aqui, pelo menos, tenho esse hábito, esse costume aqui, minha equipe, saiu o laudo, a gente já manda uma cópia para o cliente para ele ficar por dentro do processo dele. Eu acho isso muito importante para a pessoa ter segurança. E ainda assim, a gente manda um comentário ou marca uma reunião, se for necessário, para falar, ó, porque às vezes o cliente pega o laudo dele e não entende, né? Fala, ó, foi assim, assim, assado, explicar para o cliente. Depois dessa fase, nós vamos esperar a decisão do juiz, que é a sentença. Vou tentar colocar aqui entre parênteses, sentença. O que é a sentença? É a primeira decisão, a decisão de um juiz nesse processo. A sentença, normalmente, assim, 90% das vezes, ela vai seguir o laudo pericial. Sabe aquele laudo pericial que a gente disse que manda para os clientes, para eles ficarem por dentro? Ele normalmente indica se você vai ganhar ou vai perder o processo. Tá? Normalmente é assim. Por quê? O juiz, ele se vale muito da opinião do médico que ele colocou para fazer a perícia, se vale muito mesmo. Então, se o perito do juiz diz que você tem sim a redução da capacidade para o trabalho, provavelmente você vai ganhar o processo. Se o perito disse que você não tem, provavelmente você vai ter uma sentença, uma decisão do juiz negando o seu pedido de auxílio acidente. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, concedido o pedido, vai para implantação. Tá? Tem vídeo meu falando aqui o que é implantação, mas basicamente é ativar o benefício para você receber mensal. Ou pedido negado, aí vai para recurso, né? E claro, o seu advogado tem que recorrer, tem que entender que o seu caso cabe recurso. Aqui no recurso, já é a terceira etapa para resolver um caso de auxílio acidente. Lembra que mesmo que você ganhe um processo na primeira instância, o INSS pode fazer um recurso para derrubar essa decisão que te deu o benefício. Então, o processo não acaba quando você ganha na primeira instância. O advogado continua trabalhando. Ou se você perdeu, aí é o seu advogado que vai recorrer para tentar ganhar o processo de segunda instância. Um processo em segunda instância, ele costuma demorar de 1 a 2 anos. Por que eu coloco 3 anos, de 1 a 3? Porque às vezes a gente precisa ir até Brasília, seja no STJ, seja na TNU. E quando isso acontece, pode adicionar mais 1 ano ali no processo, no mínimo 1 ano, de recurso. Vamos lá, se você ganhou na primeira instância e o INSS recorreu, você vai ter que esperar de 1 a 3 anos ali para poder receber seus atrasados. Na maioria dos casos, você vai começar a receber o teu benefício. Na maioria dos casos, você vai começar a receber o teu benefício. Mas nem sempre compensa receber, porque se receber, às vezes você tem que devolver o dinheiro. Então, tem que estar sempre alinhado com o seu advogado para tomar as melhores decisões. Se o pedido for negado nessa fase de recurso, o seu caso vai ser arquivado. Vai ser arquivado e ponto final. Dificilmente você vai conseguir fazer um novo pedido. Em alguns casos bem específicos, mesmo quando o cliente perde, nós conseguimos fazer um novo pedido de auxílio acidente. Começa lá do zero, requerimento administrativo, depois um novo processo judicial, mas não são todos os casos que é possível fazer isso. Preciso analisar bem, mas sim, em alguns casos dá para fazer isso. Então vamos lá, recapitulando aqui. O advogado vai iniciar o processo, marco zero, o processo nem começou. Ele vai dar entrada na decisão administrativa, se ele quiser se prevenir, ou ele vai direto aqui para a primeira instância. Na primeira instância, análise inicial, 1 a 3 meses. Depois espera agendar a perícia, 2 a 6 meses. Depois espera entregar o laudo 30 dias, ou seja, 1 mês. Depois espera a análise de manifestação de laudo, de 1 a 2 meses. E depois espera a sentença, que é a decisão do juiz, de 6 a 12 meses. Se você somar aqui, ó, 3 com 6, 9, 10, mais 1, 12. Só aqui foi 1 ano. E mais 1 ano esperando a sentença. Então, deu, em média, 2 anos. Só que quer dizer que vai demorar 2 anos? Não, isso aqui é uma estimativa. Se ele for muito rápido, vamos supor que pegou aqui, entrou com o processo e 1 mês o juiz já fez a análise inicial. Mais 2 meses esperando fazer perícia, já foi 3 meses. Depois mais, vamos considerar que o perito entregou o laudo pericial no mesmo dia, terminou a perícia no outro dia já entregou. Então, já pulou esses 30 dias aqui. Tá colocar aqui, ó, de 1 a 30 dias, né? Pode ser que faça em 1 dia. Depois, 1 mês aqui, já fez a manifestação, tudo, e em 6 meses fez a sentença, saiu a sentença. Pode ser que o teu processo demore 1 ano, menos de 1 ano às vezes, como já havia acontecer, sim, aqui no escritório, em menos de 1 ano. Porém, tem processo que tem 5 anos esperando sair decisão de auxílio acidente. Então, veja, é meio variado, né? Depende do seu estado. Eu sei que, por exemplo, no estado da Bahia, quando é acidente do trabalho tem na estadual, é muito demorado. Eu sei que no Rio de Janeiro, na estadual, também é demorado. Agora, Mato Grosso é rápido, São Paulo
São Paulo na estadual, às vezes é rápido, às vezes é devagar. Na federal sempre é rápido, tá? Então, assim, a gente começa a entender como é que o processo funciona em cada estado. Isso é muito legal, porque quando começa a demorar demais, passa desse prazo aqui, o que a gente faz? Nós fazemos uma denúncia para a ouvidoria e se a ouvidoria do próprio tribunal, do próprio juiz não resolver, nós partimos para uma denúncia para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para cobrar esse juiz. Só que nem sempre funciona, tá? Porque o CNJ ele cobra movimentação, ele não cobra o fim do processo. E às vezes o juiz ele fica movimentando o processo para lá e para cá, e para o CNJ o processo está se movimentando, o processo não está parado, e aí às vezes não dá muito certo as denúncias. Mas o papel do advogado é o quê? É cobrar para que o processo não fique lá parado. Quando você ganhar o processo, você vai querer receber os seus atrasados, né? Se o juiz mandou pagar atrasados, que é aquele valor acumulado lá desde a data, por exemplo, da cessação do auxílio-doença até a data que você começou a receber o auxílio-acidente agora, você vai receber isso por meio de RPV ou precatório. Deixa eu te explicar então aqui como é que funciona esta parte. O pagamento dos retroativos ele pode demorar de 1 ano a 3 anos em média. Ele vai demorar em média 1 ano quando é RPV. Ele vai demorar em média 3 anos quando for precatório. Qual que é a diferença entre RPV e precatório? RPV e precatório são as formas do governo federal e também do governo municipal, estadual, do governo pagar dívidas para uma pessoa ou às vezes para uma empresa, certo? Então é a forma, é a modalidade de pagamento. O RPV, ele funciona quando o valor que o governo tem que pagar é até 60 salários mínimos. Até 60 salários mínimos. Então, todo ano o salário mínimo aumenta e, naturalmente, esses 60 salários mínimos vai ficando maior. Então, se o valor que você tem para receber do INSS for abaixo ou até 60 salários mínimos, você vai receber por meio de RPV. Já vou explicar como é que funciona isso aqui. Agora, se o valor que você tem para receber é muito alto e passou de 60 salários mínimos, aí a modalidade de pagamento é o precatório e eu já vou te explicar como é que funciona aqui também. Então, tem o trânsito em julgado, você ganhou o processo, trânsito em julgado, não cabe mais recurso e você ganhou. Se você perdeu, já foi arquivado, depois do trânsito julgado já era. Mas se você ganhou, ele vai entrar para a fase de pagamento. Nós chamamos isso de cumprimento de sentença ou execução. É quando a pessoa que perdeu, no caso do INSS, tem que pagar aquilo que o juiz mandou pagar. Então, espera a apresentação dos cálculos, de forma bem resumida, espera a apresentação de cálculos. Aqui a apresentação de cálculos, pessoal, funciona da seguinte maneira. Em alguns lugares ou alguns tipos de processo, quem apresenta os cálculos é o próprio juiz. É normal isso acontecer. O próprio juiz vai lá e fala, ó, eu tenho o meu assessor aqui, fez os cálculos, o cálculo é esse aqui. Beleza. Aí o advogado do INSS e o seu advogado vai apenas conferir se aquele cálculo que o juiz apresentou está certo ou está errado. Isso acontece, é bem comum, principalmente quando é juizado especial federal. Agora, se o seu processo for acidente de trabalho, por exemplo, normalmente quem vai ter que apresentar o cálculo é o seu advogado. Aqui no escritório a gente tem o seguinte costume. A gente já saiu o trânsito em julgado, a gente já apresenta os cálculos já pedindo o pagamento. Mesmo que às vezes a gente sabe que aquele juiz vai apresentar os cálculos, a gente já corre. Porque às vezes o juiz vai demorar ali 2 meses para apresentar o cálculo. Então, já manda o meu. Porque se eu mando o meu e o INSS concorda, já vai para pagamento. Então, eu não gosto muito de ficar esperando os outros mandar cálculo, não. Eu já sei fazer o cálculo, já tenho equipe que faz, eu já mando, boto para fazer. Logo isso aí, vamos para cima. Pode ser que o juiz ou o INSS fale que meu cálculo está errado? Pode ser que aconteça o erro. Mas aí o juiz, ou na verdade o INSS, vai ter que apontar onde é que está o erro do meu cálculo. E aí o que eu faço? Eu concordo, né? Eu olho lá o erro do INSS, quando a diferença é pouca, assim, dependendo do valor, a gente já concorda e já manda pagar. Ou se a diferença for muito alta, que normalmente não acontece, tá? É bem raro dar essa diferença alta, mas se acontecer, aí a gente vai para briga. Né? A gente chama o cliente, ó, eu acho que meu cálculo é esse aqui. O INSS está falando que é esse aqui. Mas em auxílio-acidente dificilmente dá esse tipo de problema. Normalmente isso acontece mais em outros tipos de benefício, tá? Resumindo, apresentou os cálculos, vai para a expedição da RPV e precatório. Aqui que faz a separação se vai demorar muito ou não, tá? Se for RPV, em 60 dias após a expedição da RPV, o dinheiro está na conta para você sacar, beleza? 60 dias no máximo, mas veja bem, depois da expedição. Não é depois que o juiz falou que o cálculo tá certo, não. Depois que o juiz falou assim, ó, tá certo,
tá aqui a requisição, tá aqui o pedido de pagamento da RPV, esse pagamento de RPV chegou lá no tribunal 60 dias, tá certo, tá? Tribunal que eu falo, pessoal, é porque é outro juiz superior que libera esses pagamentos. Agora, se for precatório, pessoal, aí precatório merece um vídeo só para explicar precatório, mas eu vou explicar bem rapidinho para vocês aqui. Ao invés deles pedir a RPV, ele vai pedir o precatório. Esse precatório, ele precisa chegar lá no tribunal sempre antes do 1º de fevereiro, tá? Era 1º de junho, depois vai 1º de abril, agora ficou 1º de fevereiro. Por quê? Se ele chegar antes de 1º de fevereiro, ele vai receber no ano seguinte. Se ele chegar depois de 1º de fevereiro, ele vai esperar o próximo 1º de fevereiro para rodar para o próximo ano. Então, por isso que eu coloquei 3 anos, mas na verdade pode ser que demore só 2. Beleza? Bom, esse negócio de precatório é bem chatinho, merecia um vídeo só para explicar. E se você quer esse tipo de vídeo aí explicando como é que funciona o pagamento dos precatórios da INSS, já deixa seu comentário aqui, que quanto mais comentários, com certeza, maior as chances de eu explicar isso para você. Olha, esse documento aqui, essa cartilha, eu mando apenas para os meus clientes, tá bom? Então eu não vou poder compartilhar com vocês, mas eu tenho enviado um PDF para todos os meus clientes e, claro, eu tenho outras explicações em vídeo exclusivas para os meus clientes, onde eu posso, daí sim, né, como eu for falar só para quem é meu cliente, eu posso falar mais, porque aqui, como é um vídeo público, eu tenho algumas restrições para explicar certas coisas, tá bom? Mas se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, deixa seu comentário aqui. E se você quer saber as minhas estratégias para ganhar um processo de auxílio-acidente, então eu vou deixar esse vídeo para você assistir, porque lá eu revelei algumas das minhas estratégias para vencer o INSS nos casos de auxílio-acidente. Nos vemos lá. Até a próxima.